Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar sobre esse vídeo do Thiago Lima. É ele falando, a respeito do Edir Macedo, a respeito da Universal, a respeito de outras igrejas. E daqui a pouquinho você vai ver o vídeo. Antes eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse o seu like para fortalecer o canal, compartilhasse e ativasse o sininho de notificação. E sem demora, vamos entrar aqui nesses comentários. Antes de você assistir esse videozinho, eu quero dizer para você que aqui no link da descrição tem os vídeos referentes ao que eu vou falar, vídeo dele, sem cortes. Tem também vídeo falando a respeito de algo que eu estou falando nesse vídeo para não ficar muito grande. E também colocarei as referências bíblicas daquilo que estou falando, para que você possa estudar com calma na sua casa e não cometer nenhum equívoco. Afinal, quando eu vejo esses vídeos do Thiago Lima, parece uma conversa de boteco. Ele fala as coisas de maneira tão superficial que é complicado. Mas segue o vídeo aí. Eles querem que você sustente um templo de pedra, o qual os apóstolos nos mostraram que Deus não habita e nunca habitou. O serve é um Deus de vingança, é um Deus que precisa de um tabernáculo ou um templo físico, é um Deus que precisa de dinheiro, é um Deus que não trabalha com amor, e sim com ódio. Eu vou fazer com que vocês entendam, depois eu vou fazer um vídeo totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas, ok? Esse é um deles. Muito bem, voltamos. Você viu aí os vídeos. A questão de que os apóstolos disseram, eles não disseram que não habita, eles disseram que nós podemos ser o templo do Espírito Santo, vai ficar na parte 2 desse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito disso do que ele falou, aí que foi demônio que deu a lei a Moisés. E aí nós vamos fazer um contraponto aqui. Porque se for o demônio que deu a lei a Moisés, como ele supõe, como ele disse aí, que precisa de um templo físico, um Deus que não trabalha com amor e tal, várias coisas que ele falou aí, então, realmente, a construção do tabernáculo foi uma falácia. E o templo de Salomão também foi uma falácia. E aí ele já fala aí que Salomão gostava de demônio e que aquele templo era consagrado a demônio, Salomão construiu para demônio. Será isso verdade? Muito bem. Você vai notar uma coisa na Bíblia. Muitos profetas no Antigo Testamento e poucos profetas no Novo Testamento. Quase nenhum. Ágabo 2 vezes entregou uma profecia. Apenas. Isso tem um porquê. No Antigo Testamento, como somente rei, profeta e sacerdote tinha Espírito Santo no Antigo Testamento, eles eram guiados por sacerdotes e profetas. Sendo assim, toda vez que o povo fazia algo errado ou o sacerdote deixava de ensinar o povo, automaticamente, lendo a história dos hebreus, você já nota que eles viravam escravos. E era exatamente isso que Ezequiel era no cativeiro babilônico. Ezequiel era profeta na Babilônia, escravo. E aí a Bíblia fala que a visão veio a Ezequiel, lá logo em Ezequiel 1, no carro trono de Deus, não deixando dúvida que é Deus. E se você notar em Ezequiel capítulo 10 e o versículo 18, a glória do Senhor sai da casa do Senhor. A glória de Deus abandona o templo, a casa do Senhor. Interessante isso, já que quem deu a visão a Moisés foi o demônio, eu pergunto, a Ezequiel também foi o demônio? Sim, porque lendo Ezequiel 40, 41, 42, 43, Ezequiel ele vai apenas falar a respeito da descrição desse templo. E as medidas desse templo são idênticas ao templo de Salomão. Bom, se o templo de Salomão não era a vontade de Deus, por que Deus fala isso a Ezequiel? Os senhores poderiam me dizer? Pode comentar aqui nos comentários. Deus fala
idêntico ao templo de Salomão, se não era nem a vontade dele, nem tabernáculo e nem templo? Por que ele repete esse mesmo templo a Ezequiel? É isso que eu queria entender. Por aí você já vê, é o que eu costumo sempre dizer, a Bíblia ela mesma se explica. E aí ela deixa claro quem é o falsário e quem não é. Você vai julgar aí quem é o falsário e quem não é. Se foi demônio que deu a Moisés, é você que vai julgar, não é verdade? É você que vai decidir. Então, você viu, nós sabemos, Ezequiel era escravo na Babilônia. 19 anos depois, Deus dá a visão, lá quando a glória de Deus havia se retirado, a visão que ele teve que a glória de Deus havia se retirado do templo, em Ezequiel capítulo 10, está aqui no link da descrição, todas as referências. Em Ezequiel 40, isso ocorre 19 anos depois que Deus fala para ele, a glória se retirou. Agora, 19 anos depois, Deus mostra novamente o templo. E em Ezequiel 43, a Bíblia diz que a glória do Senhor enche o templo. Ou seja, você pode notar que mesmo estando escravo, é a vontade de Deus libertar o povo dele da escravidão. E também o povo só se tornou escravo por causa do pecado. Por causa de não obedecer lá ao Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, o motivo pelo qual se tornaram escravos é exatamente isso. E segue mais um vídeo aí. Iam para sustento de um templo, mas não te contaram que está escrito que o verdadeiro templo somos nós. São pessoas como eu e você, que necessitam de ajuda, cuidados, estão pelas ruas, estão em orfanatos, estão com fome, Muito bem, voltamos. Você viu aí? Então, desta maneira que é colocado, com esse fundo musical, com essas imagens de filme, com essas pessoas tristes, sentadas, pedindo um dinheirinho, nem que seja para comer alguma coisinha, dá a entender que os líderes da igreja são verdadeiros monstros carrascos que deveriam estar o dia inteiro dando comida a pessoas. Mas isto é verdade, gente? Aí é que está a situação. Acabamos de ver Deus mostrando a Ezequiel sobre um templo e não por acaso no vídeo, por inspiração de Deus, Ezequiel era escravo no Egito. E eu pergunto para você, essas pessoas que são mendigas na rua são escravos de quem? Deles mesmos? Fatalmente não. São escravos do demônio. É óbvio. E aí é que tá. Você sabe por que essa pessoa que está na rua, mendigo, se tornou escravo do demônio? Será que essa pessoa não matou alguém e agora está tendo a paga que merece? E se você não concorda com essa ideia, saiba que ela é bíblica. Por exemplo, vou te dar um exemplo para que você possa entender. Davi pecou. Qual foi o resultado? Seu filho nasceu morto. Depois, um filho teve sexo com a irmã. Um filho dele teve sexo com uma filha dele, com a irmã. Um filho matou o outro e vários desgostos. Entende onde eu quero chegar? Paulo arrastava pessoas pelo cabelo e eram apedrejadas por ele e mortas por ele. O que aconteceu com ele? Um espinho na carne. Da qual Paulo sofreu picada de serpente, Paulo foi apedrejado e dado como morto, segundo a palavra de Deus. Então, por aí, você já repara que quando você peca, você se torna escravo do pecado e você tem as consequências devidas. E essas pessoas que ele tanto fala que são mendigos estão na rua por quê? Esta é a pergunta. Não é verdade? Essas pessoas se tornaram escravas porque... mas e aqueles que estão lá nos orfanatos? Disseste bem. Nos orfanatos são crianças que não tem nada a ver com isso. Por isso a Bíblia deixa bem claro ajudar órfãos e viúvas. Porque são pessoas que não tem nada a ver. Às vezes são subprodutos de pais irresponsáveis essas crianças. Entende onde eu quero chegar? E a Bíblia não diz que não é para fazer a caridade. Pelo contrário, deve-se fazer a caridade, mas não fazer como o Cabo Daciolo supõe. Ir lá e mandar o pastor dar o dinheiro da oferta, mas por que ele não deu exemplo e não deu a oferta? Ele deveria ter dado todo o salário dele e juntando tudo dá mais de 100 mil reais. Na ocasião ele era deputado, hein? É nesse ponto que eu quero chegar. Esses frutos da carne é que estão complicando a vida do povo de Deus. Agora tem uma coisa para dizer para você. Será que o que Deus quer é isso? Só ficar dando comida? Que você fique dando comida às pessoas? Satanizando os líderes da igreja
e os colocando como bonzinhos, sendo que eu já fiz e faço muitas obras sociais e nunca vi nenhum desigrejado. Não quero nem entrar nesse mérito, mas nunca vi. Entende onde eu quero chegar? Então, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que ter quem pregue, tem que ter uma igreja, tem que ter quem aponte o caminho da salvação. Tá certo? Outra coisa, Jesus disse, vós me seguis por causa dos pães e dos peixes. Também está escrito. Tinha pessoas que só seguiam Jesus por causa daquilo que ele poderia dar. E Jesus poderia matar a fome, pode matar a fome nos dias de hoje? Sim, ele diz que os líderes religiosos prometem prosperidade. A prosperidade é bíblico. Deus não promete que ninguém vai ser empresário, podre, rico ou milionário. Mas Davi disse, fui moço e hoje estou velho. Nunca vi o justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Se pereceu e mendigou o pão a chegar ao ponto de ficar na rua, então não é justo. Porque se for a palavra de Deus que não é justo. Porque ela mesma diz isso. Ela não está se cumprindo, então é tudo mentira. Entende onde eu quero chegar? É uma doutrina extremamente falha, fraca e que demonstra a sua carnalidade. Se fosse assim, você acha que aquele homem do templo, da porta do templo Formosa, ele queria dinheiro? Ele estava ali esmolando porque ele não podia fazer outra coisa. Pedro disse, não tem ouro, não tenho prata. Muitas vezes a igreja também não tem. Alguns podem até ter muito, mas tem igreja que mal consegue pagar um aluguel. Isso também ninguém vê. Mas só quem é da igreja, de igrejas pequenas, comunidades pequenas, vai entender o que eu estou falando. Pedro não tinha dinheiro naquele momento. Não tem ouro, não tenho prato, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Eu te pergunto, aquele homem queria esmola ou queria ser curado? Ele queria ser curado porque ele queria dignidade. Ele não estava ali bancando discurso de vitimismo. Igual o PT faz, vitimizando a sociedade. Ninguém mais quer no Brasil uma Bolsa Família miserável de R$80. Ninguém mais quer escravidão, ninguém quer ser escravo. Entende onde eu quero chegar? Não que eu apoio o Bolsonaro, não apoio nada, não melhorar nada o governo dele. Nem quero entrar em méritos de político, mas é isso que eu estou falando. Esse discurso de vitimismo, satanizando um e colocando o outro como bonzinho, sendo que ele deveria falar do pecado, das coisas que não prestam, daquilo que leva a pessoa a ser mendigo. Que se ela é mendiga, ela não está ali à toa. Ou ela fez alguma coisa muito errada, ou ela tem que ter com a formiga, como dizem Provérbios, porque Deus odeia a preguiça. Entende onde eu quero chegar? E aí é uma inversão de valores absurda. Bom, vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Você acha normal um cara ficar falando que fulano é satanista, ciclano é não sei quem, que o Whindersson Nunes é maçom, ficar só pichando e queimando a imagem das pessoas, sem provar nada, coisa que a Bíblia condena. Haja vista que por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão é resolvida, o apóstolo Paulo fala, Jesus fala, a lei fala e blá, blá, blá. Você acha isso normal? Então vamos ler aqui os frutos da carne, aí você decide se o que esse rapaz tem feito é obra de Deus ou da carne. Frutos da carne está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz que é prostituição, impureza e lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, causa ira, discórdia, dissensão é divisão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Bom, bebedice e glutonaria eu não preciso nem falar nada, né? Quem tá me assistindo aí que julgue se você é um bêbado, se você é um cachaceiro que fica falando mal da igreja ou não. Se você é uma pessoa que come muito ou não. Se você é uma pessoa que fica o dia inteiro causando inimizade, causando ciúme, irado, causando discórdias, não é? Se você é uma pessoa que é escravo da prostituição, isso é você que julga. Se você acha que a obra de Deus, o que Jesus pregava era isso que ele prega, segue ele. Deus abençoe você, segue ele. Não vou amaldiçoar não, minha boca não é para amaldiçoar, é para abençoar. Quem tem amaldiçoado, falado um monte de abobrinha no Facebook é desigrejado. Se você acha que o que ele faz, causando dissensão, ira, discórdia, só queimando as pessoas sem apresentar uma prova sequer, nunca falando de pecado, se isso é obra de Deus, pode seguir ele, Deus abençoe, e no segundo vídeo nós vamos falar o restante das coisas aí.